Então vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 8 diz: Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui o Senhor Jesus está dirigindo aos seus discípulos suas últimas palavras. Essa frase, ela é declarada, ela é liberada pouco antes de Nosso Senhor ser assunto ao céu. Pouco antes dele ser elevado e voltar para o Pai. Nesse momento, ele dá entre as suas últimas instruções, não apenas o comunicado da sua expectativa de que os seus discípulos fossem suas testemunhas, mas ele fala da necessidade de algo que a gente pode classificar aí como imprescindível. Ele fala do poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então Jesus não fala apenas sobre os seus discípulos serem suas testemunhas, mas ele fala de os seus discípulos, pelo poder do Espírito Santo, cumprirem o papel de testemunhas aqui na terra. Isso faz com que a gente possa pensar algumas coisas. Em primeiro lugar, será que Jesus dirigiu essa palavra somente aos seus apóstolos? Somente aqueles discípulos que originalmente presenciaram não apenas sua morte, sua ressurreição, mas eram testemunhas oculares de todo o seu ministério, dos milagres que operou, dos ensinos que ele comunicou. Porque se essa for a definição de testemunho, então obviamente essa instrução se limitaria somente a eles. Aqui, porque o Senhor está falando com eles, ele fala sobre ser testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria. Nós não poderíamos cumprir esses três aspectos, embora os confins da terra, principalmente naquela perspectiva e na geografia onde foi dito, nos envolva e hoje a gente possa realizar essa última parte. Então a pergunta é, como eu e você nos relacionamos com esse versículo e com essa instrução? E acredito que uma coisa boa é que a gente comece pela definição do que é ser testemunha. Então Jesus não inventou uma definição do que é ser testemunha. Ele pega uma definição pronta que eles entendem e aplica a eles para que eles, com o entendimento comum, universal que já existia do que era ser uma testemunha, usassem e aplicassem aquilo que ele estava instruindo. Basicamente uma testemunha é alguém que fala daquilo que presenciou, daquilo que viu, daquilo que ouviu. Então esse entendimento não precisa ser algo teológico, mero e simplesmente. Antes de ser aplicado no contexto bíblico e das coisas espirituais, já era um conceito, no mínimo, do campo jurídico. Então eu me lembro que anos atrás, quando morava ainda e pastoreava em Guarapuava, eu fui testemunha de um acidente. Um ciclista bateu na porta de um carro que abriu no exato momento que ele passava. Eu presenciei toda a cena, tudo que aconteceu antes, durante e depois. O ciclista com a pancada na cabeça cai inconsciente, foi chamado o socorro. Quando a ambulância chega, ele recupera a consciência, ele não queria ser atendido. E eu tive que presenciar tudo e foi arrolado como testemunha, inclusive, do fato de ele ter rejeitado o atendimento. Então chegou o momento onde fui chamado para depor. E lá estou eu na delegacia, sentado à mesa, à frente do escrivão. E ele me pergunta, o que o senhor viu? Eu talvez não tenha entendido a pergunta, que era para ficar estritamente no que vi, e decidi acreditar que eu tinha a chance de ser um comentarista de um certo episódio. Então comecei a dizer, olha, o acidente aconteceu entre duas descidas, na parte de baixo da rua. O ciclista desceu embalado, tinha uma lombada bem lá no fim. Ele com certeza não queria perder o embalo ali para subir depois, mas um carro quase parou na hora de passar a lombada. Ele que vinha em velocidade, em vez de desviar do carro pela esquerda, ele desviou pela direita. Ao desviar pela direita, ele entra na parte onde os carros estão estacionados e ele sai exatamente logo depois daquele camarada que veio no sentido inverso, ter feito o retorno estacionado. Acredito que dessa forma ele ficou totalmente fora do campo de visão e quando ele saiu de trás do carro, coincidiu com o momento que o cara abriu a porta. O escrivão me parou e disse, senhor, atenha-se apenas ao que você viu.
Não especule o que o motorista viu, não viu, o que o camarada decidiu fazer e por quê. Eu me senti muito reprimido naquele momento. Mas pensa, ele tem toda a razão. Eu tenho que falar apenas o que eu vi. Eu não estava ali para falar das minhas impressões, do que eu achava, do que eu imaginava. Eu não podia especular coisa nenhuma. A testemunha só fala daquilo que presenciou. Essa é basicamente a sua função. E quando Jesus fala sobre ser sua testemunha, embora ele arrole para isso aqui na nossa receita bíblica, o poder do Espírito Santo como uma necessidade de cumprir o seu papel, nós não podemos negar qual é a definição de ser testemunha. Alguém que fala daquilo que viu e ouviu. Então quando Judas, por exemplo, depois de se matar é substituído, um 12º apóstolo tem que tomar o lugar de Judas entre os 12 apóstolos do Cordeiro. Eles simplesmente abrem para geral, para todo mundo. E diz, nós vamos ter que escolher alguém. Mas quando eles colocam critérios sobre quem seria a pessoa que poderia ocupar aquela posição, não sobra muita gente. Apenas 2 homens vão para aquele momento final de eliminatória de quem pode ser escolhido como substituto de Judas ou não. E um dos critérios que eles colocaram tem que ser alguém que acompanhou Jesus desde o batismo de João até a sua assunção. Por quê? Porque esses apóstolos, os 12 apóstolos, eram testemunhas no sentido literal. Testemunhas oculares, acompanharam todo o ministério de Jesus, ouviram os seus ensinos, presenciaram os seus milagres, acompanharam a morte e a crucificação, mas também tinham as evidências da ressurreição. E agora eles poderiam se levantar para falar de tudo aquilo que eles viram. E esse é o conceito bíblico. Em Atos capítulo 4, verso 20, os apóstolos dizem, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque é isso que uma testemunha faz. Em Atos 22, 15, o apóstolo Paulo está pregando diante do governador romano e ele fala que Jesus apareceu para ele está dando testemunho da sua conversão, e ele fala o seguinte, que quando lhe apareceu, o Senhor diz, você terá que ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Então, tanto em Atos 4:20 como aqui em Atos 22:15, nós temos o mesmo conceito de testemunha. Paulo diz que vem compor uma equipe de apóstolos, né? Posteriormente, ele menciona que era alguém nascido fora do tempo. No entanto, ele se tornou também uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo, porque o próprio Senhor apareceu para ele. Agora, o que eu e você precisamos nos questionar é, se ser testemunha, e o que Jesus queria que eles testemunhassem, era sua morte e ressurreição. Se ser testemunha de Cristo envolve ter presenciado o que aconteceu com ele, as evidências de que ele está vivo, como eu e você, como cada pessoa, não só das gerações posteriores, mas mesmo daquela primeira geração, de gente que vai se convertendo depois da morte e ressurreição de Jesus, como cada um de nós poderia ser testemunha. Eu acredito que é exatamente aí que nós precisamos entender por que é que Jesus fala da importância do poder do Espírito Santo. Porque ele estava dizendo, vocês não vão apenas contar de forma natural aquilo que presenciaram. Para isso eu vou turbinar o testemunho de vocês com manifestações do Espírito Santo. E o que eu quero chamar a sua atenção é que nesse sentido de poder testemunhar, de ser alguém que fala daquilo que presenciou, daquilo que viu e ouviu, a ação, a obra do Espírito Santo se faz muito necessária. O Novo Testamento é chamado de ministério do Espírito, não apenas porque é ele que nos conduz ao arrependimento, não apenas porque ele está presente no que Tito 3,5 chama de o lavar da regeneração do Espírito Santo, que é o novo nascimento, não apenas porque ele é responsável por nos liderar e nos conduzir num crescimento, numa transformação progressiva de glória em glória, mas nós precisamos da ação do poder do Espírito Santo, operando de uma maneira tão contundente nas nossas vidas, que aquilo que eu e você passamos a viver e experimentar pelo poder do Espírito Santo nos credencia a sermos testemunhas atuais das evidências da ressurreição de Jesus. Como? Por meio daquilo que ele faz nas nossas vidas. Então, ser testemunha de Cristo não é apenas falar de Jesus. Durante muito tempo eu carreguei comigo esse tipo de definição. Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então eu imaginava que o propósito do batismo do Espírito Santo era um revestimento de poder que me desse ousadia e coragem de falar de Jesus. E na minha vida, não posso negar, que a minha própria experiência me levou a partilhar desse senso comum, principalmente no meio pentecostal e carismático,
de que o poder é uma grande ousadia para que você fale de forma destemida. Eu tinha muita, não apenas vergonha, eu tinha muito medo, muita dificuldade de falar de Jesus e compartilhar minha fé, até ser batizado do Espírito Santo. Eu brinco até hoje que foi quando eu perdi o juízo e graças a Deus nunca mais voltei ao normal. Enlouqueci. Eu queria falar de Jesus para todo mundo que pudesse. Um dia eu estava com um amigo desses aleluiados, que a gente andava de vigília em vigília, a gente andando na rua, ele para e fala para mim, se você tivesse que pregar para essa árvore, o que você pregaria? Irmão, é demais quando o cara quer pregar até para uma árvore. E eu me vi já mandando em cima da árvore o texto de Romanos, que diz que a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Comecei a pregar para a árvore que estava chegando a hora dela e que daqui a pouco Deus faria algo. A obra do Espírito Santo me incendiou. Eu simplesmente não conseguia guardar Jesus só para mim. E eu passei a ter uma autoridade que muitas vezes me impressionava e eu sabia que aquilo não era de mim. Mas por conta disso, comecei a definir que o poder do Espírito Santo que nos faz testemunhas era apenas algo que soltasse a língua, que nos destravasse, que nos desse a capacidade de pregar para outros. Mas eu quero te dizer que o que Jesus está falando a respeito da sua intenção conosco, de sermos testemunhas dele pelo poder do Espírito, vai além de apenas falar ousadamente. Ele está falando de uma obra que o Espírito Santo quer realizar nas nossas vidas, que inspire os outros, por meio deles poderem ver em nós as evidências da ressurreição de Cristo, de um Cristo vivo, de um Cristo que funciona, de um Cristo que, como diz a Bíblia, é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E são essas manifestações na nossa vida que têm o poder de provocar algo na vida das pessoas. O Evangelho não deveria ser pregado apenas como um produto que nós estamos tentando vender sem que quase ninguém queira adquirir. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, a Bíblia diz que nós precisamos estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em nós. Significa que muitas vezes a pregação começa não apenas com a sua abordagem, mas com o interesse de quem olha para você e diz, por favor, me explica o que é que você tem na sua vida. Eu preciso entender o que é que você tem. E a única razão para alguém fazer essa abordagem não é porque de alguma forma ele conseguiu prever isso por si mesmo, mas porque ele vê na vida de um cristão evidências de algo que começa a mexer com ele. Então eu não estou dizendo que o Evangelho nunca será pregado com a nossa abordagem. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos disso. Mas o que a Bíblia está mostrando é que essa não é a única maneira. Muitas vezes a abordagem será por parte do próprio não cristão. Então, para que eu e você sejamos testemunhas de Cristo dentro do conceito bíblico, nós precisamos entender algumas coisas. E eu quero repartir esses princípios em 3 pontos bem distintos. Em primeiro lugar, eu quero trabalhar a ideia de que o poder de Deus deve agir em nós primeiro. Em segundo lugar, eu quero trabalhar com vocês aqui a ideia bíblica que depois de experimentar a ação, a manifestação, o poder de Deus, do Espírito Santo, agindo na nossa vida, nos levando a ter experiências com Deus, nós decidimos contar, compartilhar aquilo que podemos agora nos qualificar como testemunhas, dizendo, eu tenho visto Deus fazer isso na minha vida. E em terceiro e último lugar, quando testemunhamos aquilo que pelo poder do Espírito Santo estamos vivendo e agora nos dispomos a compartilhar, nós vamos ver um ciclo ainda maior das manifestações do poder de Deus, que é Deus pelo poder do Espírito Santo agora turbinando o nosso testemunho e produzindo manifestações ainda maiores, agora não apenas na nossa vida, mas na vida daqueles a quem testemunhamos. Então eu gostaria que a gente pudesse falar a respeito dessas 3 etapas desse processo de Deus de nos levar a ser suas testemunhas. E no final, eu vou concluir te encorajando como nós podemos experimentar mais da ação desse poder que nos qualifica, que nos credencia a ser suas testemunhas. Então vamos lá, em primeiro lugar, o poder de Deus deve agir em nós primeiro. Para que sejamos essas testemunhas, uma vez que eu e você não vimos nem Jesus crucificado, nem ressuscitado, né? São poucos aqueles, isso ainda acontece nos nossos dias, mas são poucos, muito poucos aqueles que podem dizer, o Senhor apareceu para mim ressuscitado. Então como eu e você poderíamos hoje ser testemunhas? Então nós precisamos das evidências desse Jesus ressuscitado por meio do seu poder que em nós opera. Eu me lembro que alguns anos atrás eu tive a oportunidade de começar um diálogo que rapidamente foi ganhando contornos de debate com alguém que se professava ser um ateu.
E naquele momento eu entendi que o que determinaria o rumo daquela conversa não era a capacidade filosófica, né, de raciocínio, de argumentação. Eu simplesmente olho para aquele camarada e primeiro eu brinquei um pouquinho com a convicção dele. Falei, meu amigo, você para ser ateu tem que ter mais fé do que eu. Aliás, você não só tem que ter mais fé do que eu. Você tem um argumento, se não me engano, usado por Watchman Nee, um pregador chinês, que ele começou uma discussão com um ateu e ele falou, olha, para mim, na verdade, eu acho que você é Deus. Ele falou para o ateu. E o cara olhou para ele, que conversa é essa? Ele falou, não, é que o nosso conceito de Deus é de alguém que transcende o tempo e o espaço. E para você garantir que Deus não exista, você deve ter a capacidade de transcender tanto o tempo como o espaço. E o cara olha para ele e diz, como assim? Ele falou, bom, você está dizendo que Deus não existe, mas é porque você não trobou com ele até agora. Agora, como que você pode provar que ele não existe, em vez de apenas supor que ele está escondido de você? Ele diz para isso, porque você pode não ter encontrado ele aqui na China, mas ele pode estar escondido no deserto do Saara, ou na floresta da Amazônia. Então, para isso, você tem que ter vasculhado todos os lugares. Mas não adianta apenas vasculhar todos os lugares da Terra e do cosmos. Porque enquanto você está procurando ele pode estar rodando e fugindo de você ainda. Então, você tem que ter a capacidade de procurá-lo em todos os lugares ao mesmo tempo, para então certificar-se que ele realmente não existe. E se você consegue certificar que ele não existe, você transcende o tempo e o espaço. Para mim, você é Deus, eu posso adorar você. E de repente o cara começa a perceber o quão ridículo é a sua presunção de querer afirmar que Deus não existe. Mas isso pode travar a conversa, o diálogo, pode derrubar um pouco da argumentação da pessoa. Mas eu pergunto, necessariamente convence? As pessoas não viverão o que Deus tem por um convencimento natural. Então, depois de brincar um pouquinho com essa questão da argumentação, eu falei, olha, mas você tem que ter uma fé maior do que a minha. Eu não consigo ter esse tipo de fé que você tem. Eu falei, aliás, eu nem posso, porque na minha vida eu tenho evidências da ação de Deus. E ele me olha como assim? Eu falei, então deixa eu te contar umas histórias. Você acredita que uma pessoa pode vivenciar uma cura sobrenatural por intervenção espiritual? Ele falou, não. Eu falei, eu acredito. Mas em vez da gente discutir a lógica, eu quero te dar o nome de alguns médicos e o telefone deles, que podem testemunhar episódios de cura que Deus operou no meu corpo. E eles não são necessariamente gente que partilha a minha fé, mas eles são minhas testemunhas do que Deus fez. E eu posso te dar o número do telefone, o nome deles, e você checa com eles. Mas se aconteceu com você, você deve ser uma exceção. Eu falei, eu vi Deus fazer a mesma coisa no corpo da minha mulher. Eu vi Deus fazer a mesma coisa no meu filho, que o próprio médico, que não partilha da minha fé, por quase 3 anos, chamava esse menino, falava para todo mundo que ele era um milagre. Mas nós temos mais um membro na família, minha filha que nasceu depois, ela também já experimentou intervenções de cura. E ele fica me olhando com a cara e eu falei, para tudo isso, eu te dou testemunhas que você pode checar e conferir. Eu falei, mas se falássemos só de cura, você ainda poderia pensar que de repente a nossa família deu sorte, caiu numa estatística pequena de probabilidade. Eu falei, mas eu posso te contar histórias de livramento. E aí eu comecei a compartilhar algumas delas. Eu falei, onde a vida tem sido preservada de uma forma que as pessoas não explicam. Eu falei, mas eu posso te contar histórias de provisão, de socorro de Deus. E eu quero que você, ouvindo algumas dessas histórias, me garanta que existe probabilidade disso acontecer, que é mera coincidência. Eu falei, impressionante como acontece coincidência na vida dos crentes e nenhuma na vida de vocês que não crê. Falei para ele de uma vez que eu fiz uma viagem e não tinha dinheiro para fazer a viagem toda. Mas o Espírito Santo me mandou fazer aquela viagem, eu entrei no carro e fui. Estava com a minha esposa, Israel, recém-nascido, ainda bebê dentro do carro e não tinha dinheiro para chegar. A gasolina para mim durou de uma forma que não foi mera e simplesmente a economia do carro, acredito que Deus fez algo, mas quando chega o último pedágio, eu não tenho o dinheiro todo do pedágio, faltava R$2. Eu lembro que pedi para a Kelly revirar tudo, bolsa, qualquer lugar do carro, ver se achava moeda perdida, né? E ela disse, não tem. Então nós já estamos a perto do pedágio, mais ou menos uns 2 quilômetros, estava chovendo. E ela diz, o que é que nós vamos fazer? Eu falei, não vamos fazer nada. Não dá para passar, não adianta voltar, porque senão não temos dinheiro para o último pedágio, o que dizer todos os outros que nós passamos. Né? Se a gente está crendo que vai chegar só com a gasolina que tem nessa reta final, o que dizer voltar? Ela disse, o que nós vamos fazer? Eu falei, nada, agora nós temos que ver Deus fazer. Eu me lembro, às vezes, nesse momento, daquela frase de Deus para Moisés, ficai parados e vede o livramento do Senhor.
A chuva foi intensificando, intensificando, muitos carros, por causa da chuva, começaram a ir para o acostamento, né? E esperar aquele momento. Pensei, dá para pelo menos ganhar tempo. Mas decidi chegar o mais perto possível do pedágio. Mas à medida que avançava, começou a virar uma chuva de pedra, de granizo. A princípio pedi para aquele segurar o vidro, falei, eu vou bem devagar, mas chegou um momento que eu falei, não dá. E eu parei perto do pedágio, talvez no máximo uns 300 metros, se é que não estavam uns 200. Encosto o carro, como a maioria, né? Estou com um pisca-alerta ligado, tem carro na minha frente, tem carro atrás de mim, e eu estou lá orando, né? O louvor rolando solto dentro do carro, a gente orando para Deus fazer, aquele barulho do lado de fora das pedras. Eu não estou preocupado com mais nada, a não ser pensar, Deus, eu estou com mulher e um filho pequeno. O que é que vai acontecer? De repente eu levo um susto com alguém batendo no vidro da janela do carro, eu olho, um senhor com calhamaço enorme de jornal para proteger a cabeça das pedras que estão caindo. Eu abri só um pouco o vidro, porque começou a entrar tanto água como aquele granizo dentro do carro. E eu digo, pois não. Ele diz, faltou dinheiro para pagar o pedágio? E eu estou ainda assustado com a pergunta, e ele diz, está aqui, e me entrega exatamente os R$2 e corre em direção à administração do prédio. Irmão, como aquele camarada, se eu tivesse parado sozinho, poderia imaginar, ele está com algum problema para só ele passar. Isso também não significaria, com o pisca-alerta, que o problema era falta de dinheiro. Muito menos que houvesse alguma placa dizendo quanto dinheiro. Agora esse camarada sai debaixo de uma chuva de pedra. Você já saiu debaixo de uma chuva de pedra para perguntar se alguém precisa de um dinheiro que ele não pediu para você? Qual a probabilidade desse tipo de coisa acontecer? E eu estou falando para esse cara, mas acontece comigo. Em algum momento da conversa, esse ateu professo olha para mim e diz, com todas essas evidências, acho que até eu cria. Né? Porque nós precisamos entender que Deus quer nos credenciar como suas testemunhas. Não apenas porque a gente sabe apresentar João 3,16, o plano de salvação, porque a gente está embasado para uma discussão doutrinária, mas porque nós carregamos as evidências da operação do poder de Deus na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Então quando Jesus disse, vocês precisam do poder do Espírito Santo, não era apenas para turbinar a nossa capacidade de contar o que nós vimos dele, mas era para primeiro produzir em nós essas experiências, essas evidências. Então depois, quando nós decidíssemos contar, porque é isso que nos faz testemunha, primeiro vivenciar as manifestações do poder de Deus, então sim ele turbinaria o nosso testemunho. Mas nós precisamos entender, foi assim com a primeira geração. Isso começou a acontecer, eu nasci e cresci no lar cristão. Mas foi só depois do batismo no Espírito Santo que minha vida cristã começou a ganhar emoções de verdade. Né? Não apenas no sentido de descobrir e relacionar-se com Deus de uma forma mais profunda, mas de viver experiências. As experiências são necessárias. Eu tenho visto muitos pais que criaram os filhos no Evangelho, mas em algum momento percebe esses filhos se distanciando de Deus, porque viveram a sombra da experiência dos pais, em vez de terem as suas próprias experiências. Muitos jovens estão indo para a faculdade perdendo a sua fé, porque chegam lá e não estão prontos nem para um debate racional, mas não têm convicções profundas, porque lhes falta experiências de intervenção de Deus na sua vida. Então nós precisamos ser um povo que promove o tempo todo essa busca com Deus que gera experiência. Eu não acredito que o Evangelho é algo egocêntrico, que eu e você vamos viver centrado apenas em nós, naquilo que Deus tem que fazer por nós, mas viver as manifestações de Deus é importante, não apenas porque nós temos necessidades, mas porque toda vez que Deus opera nessas necessidades, Ele está nos dando o que nós precisamos e que nos qualifica para sermos testemunhas de que Ele é vivo e de que Ele opera e intervém hoje, da mesma forma como sempre fez ao longo da história. Então nós precisamos do poder de Deus agindo em nós. Não podemos admitir uma vida cristã sem as manifestações do poder de Deus, sem uma história de intervenções, de orações respondidas, de milagres, seja qual for a natureza desse tipo de milagres. E nós precisamos entender que isso não é apenas porque Deus quer suprir nossa necessidade. Ele fará das nossas vidas vitrines, com a manifestação do seu poder, para que isso torne o Evangelho atrativo a outros. Mas depois de eu e você experimentarmos o poder de Deus, aí sim, nós temos uma responsabilidade de compartilhar aquilo que nós temos experimentado. E eu quero te dar alguns versículos bíblicos que nos ajudem a entender que esse padrão vai se repetindo nas Escrituras. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, eu queria que a gente lesse aí os versículos 18 a 20. Marcos 5, de 18 a 20. Nós vemos aquele ex-endemoniado gadareno, que foi liberto por Jesus de uma forma extraordinária, fazendo um pedido especial a Jesus. O texto diz, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência.
Observe a expressão com insistência. Pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Aquele camarada olha para Jesus e diz, nada mais faz sentido para mim agora, a não ser te servir, a não ser te seguir, a não ser trabalhar com você, ser parte dessa sua equipe que promove o reino de Deus. Agora, esse homem está suplicando com insistência. O que é que Jesus responde? O texto diz, Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Gente, esse homem não teve ainda nenhum discipulado. Ele não teve uma escola bíblica. Ele não tem curso doutrinário. Mas Jesus está dizendo, eu te envio como testemunha. Por quê? Para ser uma testemunha, ele não precisava de todo o conhecimento doutrinário. Era só contar para os outros o que Deus tinha feito por ele. E nós precisamos entender como isso deveria ser simples na nossa caminhada. Esse camarada diz, eu quero ir com você, Jesus, por todas as cidades. Ele diz, fica no lugar onde todo mundo sabe quem você era e consegue enxergar o que Deus fez por você. Irmão, você acha que a notícia não corria na época? Eles podiam não ter as mídias que nós temos hoje de divulgação, mas a inclinação, a atualização, para não chamar de fofoca, sempre teve presente no ser humano. A notícia corria de boca em boca. A Bíblia fala que Jesus ouve a notícia da queda da torre de Siloé, do que Pilatos havia feito com alguns na hora de oferecer o sacrifício. As conversas rolavam. Aquele homem viveu talvez um dos maiores níveis de endemoniamento da história. Podia ir para uma espécie de Guinness Book das coisas espirituais, com milhares de demônios. A Bíblia diz que não conseguiam prendê-los nem com cadeias, nem com grilhões. Você acha que esse tipo de história não se espalhava? Agora Jesus diz, vai e deixa todo mundo ver o que é que Deus fez na sua vida. Jesus estava dizendo, você vai ter uma utilidade enorme, demonstrando, sendo uma testemunha viva do que Deus faz pelas pessoas ainda hoje. Quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, nós lemos em João capítulo 4, se você quiser me acompanhar, eu vou ler do versículo 28 até o 30 e depois vou ler o 39. Jesus encontra com essa mulher, e algo que eu e você precisamos entender é que a operação dos dons espirituais não deveria estar confinada às paredes dos cultos, das células, dos nossos lugares de reunião. Quando a gente olha para Jesus, nós vemos Jesus se movendo nos dons do Espírito, no sobrenatural, para tocar a vida de gente que ainda não tem experiência com Deus. Em 1 Coríntios 14, 25, Paulo fala, se entrar um incrédulo no meio de vocês, e vocês começarem a profetizar, e os segredos do coração dele forem revelados, ele vai se prostrar com o rosto em terra e reconhecer que Deus está de fato no meio de vós. Nós precisamos viver a operação dos dons. Ela não precisa acontecer no microfone, na condução de uma reunião pública. Mas você consegue imaginar um exército de gente se movendo em Deus e sendo instrumento para tocar a vida de gente que entrou. Aquele camarada sabe que ele não te conhece, que você não conhece ele, mas de repente os segredos do coração estão sendo manifestos. A Bíblia diz, ele vai reconhecer que Deus está de fato no meio de vocês. E Jesus fazia isso. Jesus encontra com essa mulher e logo no início da conversa ele diz para ela, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher responde, não tenho marido. Jesus falou, bem, porque você já teve 5 e esse que agora você tem não é seu marido. A mulher assusta e diz, o Senhor é profeta. Ela, chocada com o que aconteceu, no sentido positivo, ela corre para a cidade. O versículo 28 começa dizendo assim, enquanto a mulher deixou o seu cântaro. Gente, ela foi na fonte pegar água. Qual era o propósito de levar do cântaro? Voltar com água. A mulher largou o cântaro para trás. E a Bíblia diz que ela foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Essa mulher não chega com uma exposição doutrinária profunda, mas ela chega contando, ele falou tudo o que eu já fiz. Então ela pergunta, não seria ele por acaso Cristo? Havia uma expectativa a respeito da vinda do Messias. E quando Jesus chega e toca aquela mulher de uma forma especial, ela corre a anunciar para geral. Esse camarada está dizendo tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O texto diz assim, então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Vou pular para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. De novo, essa mulher, assim como o ex-endemoniado gadareno, não teve nenhum discipulado, não teve nenhuma preparação formal, ela não tinha nenhum conhecimento doutrinário, ela não vai para expor um debate bíblico e nem tampouco filosófico, ela simplesmente chega dizendo, o cara falou tudo o que eu tenho feito, e simplesmente ela se credencia como uma testemunha, porque ela já começou a ter experiência e está falando daquilo que experimentou. Ela arrasta uma cidade com ela,
Porque eu e você precisamos entender na perspectiva bíblica que nós temos o poder de transbordar aquilo que nós recebemos. Quando compartilhamos uma história, não se trata apenas de compartilhar a história. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Paulo está de novo abordando a perspectiva não egoísta. Ele está dizendo, Deus não me consola apenas porque eu tenho a necessidade, Ele vive para me suprir. Ao fazer isso, Deus deseja que eu transborde depois a mesma consolação na vida de outros. Porque à medida que eu compartilho o que Deus fez por mim, eu posso inspirar outros a viver o mesmo consolo que Deus liberou sobre a minha própria vida. Eu posso ser alguém que transborda para outros aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, em primeiro lugar, recapitulando, o poder de Deus deve agir em nós. Depois, segundo lugar, o que abordamos aqui é que depois, então, de experimentar, nós contamos, compartilhamos. Mas em terceiro e último lugar, para terminar a construção do raciocínio, quando testemunhamos, quando compartilhamos o que já experimentamos, o poder de Deus vai agir de uma forma ainda maior. Então, eu quero que a gente considere alguns textos bíblicos que nos ajudem a entender isso. Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 a 20. Assim como Atos 1:8, são palavras de Jesus depois da sua morte e ressurreição e antes de ser assunto ao céu. Disse-lhes, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. E sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora Jesus está dizendo, vocês vão para ser minhas testemunhas. Mas sabe que quando vocês forem cumprir esse papel, vocês não estão entregues apenas às suas habilidades naturais. O próprio Jesus já tinha dito antes aos seus discípulos, vocês serão levados à presença de reis. Mas naquela hora não se preocupe com o que ou como vocês vão falar, porque não vai ser vocês falando, será o Espírito do vosso Pai falando através de vocês. Ele já vinha dando sinais de que eles não cumpririam o papel de testemunhas apenas naturalmente falando do que viram, mas que nesse momento, ao compartilhar o que eles já haviam presenciado, vivenciado, haveria um respaldo do céu. E aqui Jesus diz, esses sinais seguirão aqueles que creem. Quem são os que creem? É só olhar os versículos anteriores. Vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê é condenado. Os sinais seguirão os que creem. Quem são os que creem? Todos os que são salvos, que receberam o evangelho. Cada crente tem o direito de viver o cumprimento dessa promessa. De que quando eu e você partilhamos o evangelho, haverá sinais de Deus se manifestando na nossa vida. Um dia uma pessoa me procura no final do culto e falou, pastor, pelo amor de Deus, ora comigo, impõe as mãos sobre mim, transfere algo sobre mim. Eu falei, o que você quer que transfira? Eu quero viver essas experiências que o Senhor tem com Deus. Eu falei, então para isso você não precisa da minha oração. Para isso você precisa se mexer. Porque Jesus diz, os sinais seguirão, acompanharão. Se você não sai falar de Jesus para ninguém, os sinais também nunca vão se mexer. Agora, quando você sai, os sinais vão atrás de você. Então o que você precisa não é de oração, é cumprir o ID. É saber que é compromisso dele manifestar os sinais. Não depende da imposição de mãos de alguém. Você tem o maior respaldo que poderia ter, a palavra dele, a promessa dele, a garantia dele, de que quando você for testemunhar, ele não deixaria você fazer isso apenas de você mesmo, na sua capacidade e habilidade. Verso 19 e 20, que a gente leu do 15 ao 18. Diz assim, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Sentou-se à direita de Deus. E aqui o Evangelho não está dizendo, e nunca mais ninguém viu milagre algum, porque Jesus que trouxe os milagres como nunca tinha sido visto foi embora. Não, olha o que diz o verso 20. Eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Gente, eu amo isso, cooperando com eles. A gente deveria imaginar que nós é que estamos cooperando com Deus. Mas o que a Bíblia diz é que Deus estava cooperando com eles. Um auxiliar desse, bicho. Você ter um ajudante desse,
Deus não está tentando colocar a ideia de que nós estamos na frente, Ele é mero auxiliar. Mas Ele quer que a gente entenda. À medida que nós obedecemos, Ele não nos deixará sozinho. Ele virá em nosso socorro. Ele vai manifestar o poder dEle. Eu não estou dizendo que você tem que viver todo dia, toda hora e a toda conversa sobre Jesus com alguém, a manifestação dos sinais de forma contínua o tempo todo. No entanto, embora a gente não está batendo nesse extremo, nós também não podemos ficar no outro, de que nunca acontece nada, de que nunca experimentamos coisa nenhuma. Em Atos, no capítulo 4 e no verso 33, a Bíblia diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Além da unção, a Bíblia fala de uma graça, porque a graça também é capacitação sobrenatural. É o favor do céu. Agora, se eles só fossem testemunhas oculares, só precisava chegar e dizer: a gente viu acontecer. A Bíblia fala de Geazi diante do rei de Israel, testemunhando as coisas que ele viu Deus operar em Eliseu. Mas o poder não operava nele nem através dele. Ele era estritamente uma testemunha natural. Os apóstolos não eram testemunhas naturais, eles eram testemunhas sobrenaturais. Porque além de falar daquilo que viram, esse poder agora, quando eles iam para essa fase final de compartilhar o que já experimentaram, agora transbordava na vida de outros. Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz o seguinte: como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Então a ênfase aqui é a salvação. Aí depois ele continua e diz: esta, a grande salvação, esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Eles eram testemunhas, sim, mas não estavam sozinhos. O texto diz: Deus testemunhou juntamente com eles. Nós precisamos nos permitir ser desafiados, encorajados a viver esse nível. Não apenas buscar as experiências com Deus, que nos credenciam a ser testemunhos que digam: Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Não apenas depois decidir não guardar de forma egoísta as experiências só para nós, mas compartilhar. Mas acreditar que quando chegarmos no terceiro nível de agora, então compartilhar aquilo que nós já estamos experimentando, que nós veremos, além desse mero compartilhar, o testemunho de Deus se manifestando em nós. Atos capítulo 8. Versículos 39 e 40 nos fala de algo especial que Filipe viveu. Filipe vê um avivamento na cidade de Samaria. Enquanto ele prega o evangelho lá, sinais, prodígios, milagres, gente sendo liberta de demônios, pessoas sendo curadas. Daqui a pouco os apóstolos vêm com outros sinais, que são as distribuições do Espírito Santo, como nós lemos no texto de Hebreus. Mas de repente, no meio daquele avivamento, Deus dá uma direção para Filipe, em duas etapas. Ele fala tanto por meio de um anjo, como pelo Espírito Santo. E diz para ele: vá para uma estrada deserta. O cara está no meio de um cenário de avivamento. Eu digo: vá para um lugar que não tem ninguém. É no mínimo algo que deveria assustar a cabeça e o raciocínio. Mas Filipe obedece o comando de Deus e vai para aquele lugar que não tem ninguém. Mas o lugar não vai ficar sem ninguém por muito tempo. Daqui a pouco vem uma carruagem. Provavelmente havia uma comitiva, mas a Bíblia destaca um personagem ali. Um etíope que tinha o temor de Deus. Apesar de ser um gentil, tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, o que mostrava, obviamente, que ele tinha conhecimento da Escritura para procurar se mover de acordo com aquilo. A prova é que ele tem consigo uma cópia do livro da lei, ele está lendo uma porção do livro de Isaías. E o Senhor fala com Filipe: junta a carruagem, acompanha. Fica imaginando o preparo físico do camarada, para trotar no ritmo dos cavalos do lado, e o homem está lendo em voz alta. Aliás, deixa eu dizer, sempre foi comum no meio do povo de Deus a leitura das Escrituras em voz alta. E se você não teve essa experiência, deveria fazer isso de vez em quando no seu tempo devocional. Além de ler, à medida que você ouve aquilo que você está falando, isso melhora e muito a sua capacidade de retenção. Esse homem está lendo em voz alta, Filipe ouve o que ele está lendo. Aí Filipe faz a pergunta oportuna: você entende o que está lendo? O cara olha e deixa a bola quicando na frente de Filipe e diz: como entenderei se alguém não me explicar? Filipe diz: o tutorial ambulante chegou. Posso subir? Pode. Agora vamos parar para pensar, gente. Porque a gente leu os episódios antigamente com a mentalidade moderna. Filipe pegou uma carona só de ida.
para um lugar que talvez no momento que ele sabe, no momento que ele sobe na carruagem, ele nem sabe para onde está indo. Talvez ele tenha descoberto depois. Porque a carruagem não vinha com esses letreiros de ônibus de itinerário. E se viesse, talvez só pioraria as coisas. Etiópia. O camarada está pegando a carona de ida, ele não está num lugar que é uma rodovia, que depois tem um ponto final, desce lá, pega uma condução de volta. Ele simplesmente sobe. E o que eu tenho aprendido com essa lição é que nós precisamos aprender a entrar nas loucuras de Deus. Deus está disposto a qualquer coisa para salvar vidas. E eu e você temos que ter a mesma disposição louca de entrar nesse projeto e nessas loucuras de Deus. Agora, é o que o texto diz. Em algum momento eles param. Filipe teve tempo não só de evangelizar o homem, mas de dar todo um discipulado já básico. Ele estava ensinando sobre batismo nas águas, porque ele passa diante de um lugar que tem água, e o cara pergunta, o que me impede de já ser batizado? Filipe diz, é lícito, se você crê de todo o coração. Nós precisamos parar com essa mania de achar que a pessoa tem que ter 1, 2 anos de crente para ser batizado. Quando ela entende o propósito e tem profunda convicção de fé, nós precisamos levá-las o mais rápido possível a tomar esse próximo passo e decisão. O cara mesmo olha e diz, o que é que me impede? Filipe diz, se você acredita de todo o coração, bora, vamos para dentro d'água. E ele para a carruagem, vai batizar o homem. Agora olha o que diz o verso 39 e 40 de Atos 8. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. Este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, é outra cidade. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Gente, o homem literalmente desapareceu da água depois do batismo. A Bíblia diz que o eunuco não viu mais. Por quê? Porque o Espírito do Senhor o arrebatou. Aqui não está falando de uma experiência mística, de um transe. Ele literalmente teve um arrebatamento no corpo. Isso tanto é possível que Paulo diz, conheço um homem em Cristo, que foi arrebatado. Ele disse, no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Naquele momento ele está dizendo, não sei qual foi o nível de experiência, mas ele abre a possibilidade de que um arrebatamento seja algo não só em espírito, mas no corpo. Então Filipe, ao meu entender, é o primeiro, pelo menos no Novo Testamento, a ter voado de Jesus Airlines. Ele simplesmente desaparece, o Senhor o pega, ele vai se achar em outra cidade. Agora, irmão, por quê? Deus estava com dó do Filipe? Não, ele está dizendo, quando você entra na minha loucura, você vai ver a minha loucura por você também, não só para salvar os outros. Se existe um cenário que pode nos proporcionar experiências com Deus, é quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, é quando nós decidimos ser essas testemunhas. Não é apenas Deus turbinando o nosso testemunho para que toque o coração das pessoas, não é apenas Ele operando mais milagres que ajudem as pessoas, mas nós vamos experimentar coisas extraordinárias. Eu, quando falo dos dons do Espírito Santo, sempre conto uma experiência de uma vez que eu andei mais de 200 quilômetros com um carro sem gasolina. Porque Deus me dirigiu a testemunhar e a falar de Jesus para alguém. Nós podemos viver cada vez mais essas manifestações que nos credenciam como suas testemunhas. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Jesus diz que nós precisaríamos do poder do Espírito Santo para ser suas testemunhas, Ele está dizendo que a maioria de nós, porque não viu, morrendo e ressuscitando, né, a ponto de dizer somos testemunhas oculares, nós podemos viver as evidências de que Ele é o mesmo ontem e hoje para sempre, com as operações dEle nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, nós temos que vivenciar as manifestações do poder de Deus. Eu não acredito que a fé é construída apenas em cima de experiências. Obviamente, ela se constrói em cima de convicção bíblica, mas a mesma convicção bíblica que fortalece a fé mostra que Deus quer nos dar experiência. Porque essas experiências pessoais nos ajudam a entender um Deus de relacionamento pessoal. Um Deus que não é só Deus dos outros, mas que se torna o nosso Deus. E eu quero fazer um apelo especial a vocês, são pais. Nossos filhos não têm que apenas conhecer o conteúdo bíblico e o caminho da igreja. Eles precisam ser provocados a viver experiências com Deus. Quando Israel tinha 6 anos de idade, a Alissa 3, nós morávamos em Irati, estávamos no processo de implantação da primeira comunidade de alcance, que aconteceu lá em Irati. E um dia estou fora pregando, que ele está com as crianças em casa. Ela fala para o Israel tomar banho, já tinha idade de fazer isso sozinho, a Alissa não. Mas ele entra no banheiro, a irmãzinha entra atrás. E diz, Lissa, por favor, o mano vai tomar banho, põe ela para fora. Quando ele vai entrar, ela corre de novo. Ele põe ela para fora, ela corre de novo. Ele vai
se enchendo do processo. Ele põe ela cada vez mais rápido para fora, cada vez com menos gentileza. Ela entra cada vez mais rápido. Em um momento ele literalmente empurrou ela e bateu a porta. E nessa de bater a porta, não deu tempo dela voltar a entrar. Mas ela estendeu a mão para tentar. E a porta pega e esmaga o dedo mindinho dela. Se não me engano, a mão direita. Ela me deu informação aqui ontem. O que eu lembro do relato da Kelly é que entre as duas dobras do dedo mindinho, no meio, o dedo foi macetado de um jeito que ele tombou para o lado. Ela tinha 3 anos de idade. Quando Kelly foi para o hospital depois, o médico, de olhar o magoado da carne, quando chegou lá, o dedo dela estava normal, estava no lugar, não tinha dor, a criança não chorava. Mas de ver como feriu a pele, a batida da porta, o médico falou, impossível não estar quebrado, pode fazer o raio-x. Um osso de uma criança de 3 anos não suporta uma pancada dessa sem quebrar. A Kelly está pensando, isso que o senhor não viu como é que estava. Mas no momento que ela começa a gritar de dor e o Israel percebe o que aconteceu, a Kelly também corre a acudir. Quando a Kelly viu o dedo dela, chegou a sentar no chão. Ela falou, eu não sentei só para estar perto da criança, sentei porque as pernas amoleceram. Ela disse, estou pensando o que é que eu vou fazer. E nessa hora, o Israel, num misto de ousadia, com talvez o sentimento de culpa de ter causado aquilo, ele olha para Alice e diz, Alice, não chora não, o Tato vai orar por você. E ele começa a rodear as duas que estão no chão e dizer, Deus, cura o dedo da minha irmã. Meu pai sempre fala daquilo que o Senhor pode fazer, mas agora eu quero ver você agindo. Eu quero ver você agindo. Ele está orando e de repente o dedo da menina começa a voltar para o lugar. Aquele vê que aquela carne macetada está voltando ao normal. Primeira coisa que ela, pastora Kelly, mulher de Deus, pensou, o dedo está inchando. Ela não achou que era algo sobrenatural. Falou, deve ser uma consequência agora, está inchando e nisso o dedo está voltando ao lugar. Mas a menina de repente diz, não está mais doendo. Ela começa a movimentar a mão normal. E nessa hora Israel já comemorou. Ele diz, yes, meu primeiro milagre. Irmãos, nossos filhos têm que ser provocados a viver as próprias experiências. Essas coisas vão trazendo convicção no coração deles, de que o que nós ensinamos é a verdade de Deus que todo mundo pode experimentar, que todo mundo pode viver. E quando eu falo dos filhos, não quero limitar isso aos filhos naturais. Todos os nossos discípulos têm que ser provocados a acreditar. Nós podemos viver as evidências do sobrenatural. Então, depois que passamos a ter as experiências e começamos a falar delas, agora credenciados como testemunhas, Deus vai turbinar não só a nossa fala, mas vai respaldar a nossa mensagem e vai agir mais. Agora, pastor, como viver esse poder e essa obra do Espírito Santo? Até esse momento, os discípulos, nós podemos dizer, não tinham o que a gente chama de uma segunda experiência da vida cristã. Eu creio que já tinham vivenciado o novo nascimento e receberam o Espírito de Deus habitando dentro de si, como Jesus tinha prometido. Em João 20, depois de ressuscitado, Jesus sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Enquanto alguns acreditam que isso é só um ato profético do que ainda aconteceria, eu me reservo a discordar. Antes da morte e ressurreição de Jesus, quando ele completasse todo o processo da obra da redenção, as pessoas não nasciam de novo e não podiam ter ainda o Espírito Santo habitando dentro delas. Foi por isso que em João 14, Jesus fala a respeito do Espírito Santo para os próprios apóstolos e diz, vocês o conhecem, porque ele está com vocês, mas ele habitará dentro de vós. Jesus está dizendo, até esse momento ainda não. Quando Jesus sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo, eu creio que esse é o momento onde eles podem viver a habitação do Espírito Santo. No entanto, Jesus diz, ainda há um revestimento de poder. Há uma segunda experiência que vocês podem ter. Ela se chama o batismo no Espírito Santo. Eles experimentam isso em Atos 2 e a vida deles é revolucionada. Lembra que eles já viam milagres antes. Mas a maneira como Deus os turbina depois disso é algo extraordinário. No entanto, muitos de nós fazemos da busca do batismo do Espírito Santo quase como se fosse um alvo, quando deveria ser apenas a porta de entrada para o sobrenatural. E nós precisamos entender que vida no Espírito requer manutenção. A Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito, que nós podemos entristecer o Espírito, que nós podemos enciumar o Espírito Santo. E muitas vezes nós deixamos que o nosso relacionamento e comunhão com Ele perca a ênfase. Isso acontece em todo nível de relacionamento. Podemos olhar para amizades e reconhecer, já estivemos mais próximos, já tivemos distanciamento, já tivemos voltas. Podemos falar disso de relacionamentos dentro de casa, não apenas os cônjuges, que às vezes vivem um certo afastamento, esfriamento e depois reaproximação, mas até o relacionamento de pais e filhos. E o ponto a ser explorado não é ficar pensando no distanciamento.
é curtir a possibilidade da reaproximação. O Espírito Santo quer instigar o coração de muitos de vocês, não só os que estão presentes, aqueles que nos acompanham agora, a buscar um relacionamento intenso com Ele novamente. A dizer, não importa qual foi a razão pela qual eu não estou vivendo tão perto dessa fonte de poder como antes, eu posso resgatar, eu posso experimentar isso. Eu queria que você ficasse em pé e que nós pudéssemos ter um tempo de oração e clamar pelo enchimento do Espírito Santo. Na Bíblia, esse ato contínuo. Os mesmos apóstolos que em Atos 2 foram revestidos de poder no dia de Pentecostes, já em Atos 4 estão orando de novo e são novamente cheios do Espírito Santo. Mas algo que eu e você precisamos entender é que a gente não precisa apenas de uma experiência, de um derramar soberano do Espírito, como foi no dia de Pentecostes. Nós podemos provocar essas coisas. Aliás, me lembro de um dia que eu pedi a um certo homem de Deus que tinha muita experiência, falei, olha, ora comigo, eu também quero ter as experiências com Deus que você tem. Ele olhou para mim e falou, então o que você precisa não é da minha oração. O que você precisa é de você mesmo exercer uma vida de oração. Gente, não tem nada que tenha tamanho poder de nos empurrar para as experiências com Deus como uma vida de oração. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que a maioria das vezes em que nós temos relatos das manifestações do poder de Deus, isso só acontece num contexto de oração. Atos 2, dia de Pentecostes. Nós só vemos o derramamento em Atos 2, mas Atos 1,14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Atos 3, quando Pedro e João levantam um paralítico à porta do templo, a Bíblia diz, iam como de costume, a hora da oração. Eles tinham uma vida regular de oração e é nesse cenário que isso acontece. Atos 4, quando eles novamente são cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz no verso 24 e 25 que eles levantaram unânimes a voz a Deus em oração. Quando você vê um anjo de Deus aparecendo para Cornélio, que nem crente ainda era, no sentido da conversão do novo nascimento. Mas a Bíblia diz que ele estava orando, ele estava buscando a Deus, a sua forma e a sua maneira. Quando Pedro tem uma visão no telhado da casa onde está hospedado, a Bíblia diz que ele estava orando. Nós vamos olhando para as Escrituras e é impressionante o volume de experiência que acontece nesse ambiente de oração. A Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu para Paulo no templo. O que você acha que Paulo foi fazer no templo? Piquenique? Ele estava buscando a Deus. Ele estava no lugar que é chamado pelas próprias Escrituras de casa de oração. Então, o que eu e você precisamos é, por meio da oração, turbinar o relacionamento com o Espírito Santo. Abrir espaço para que Deus opere e haja mais nas nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. E eu quero te provocar. Se você não teve experiências marcantes, eu quero te dizer, você pode entrar nesse lugar. Se você já teve, não está vivendo isso com intensidade, você pode voltar para lá. E nós precisamos dia a dia desenvolver comunhão com o Espírito Santo. Isso não é apenas a capacidade de ouvir sua voz e obedecer os seus comandos, mas é proximidade. Relacionamento é algo que a gente simplesmente cultiva, preserva, desenvolve. E a vida de oração tem um papel importante. Dessa maneira, nós vamos não apenas seguir tendo experiências novas e maiores, mas vamos estar sendo cada vez mais credenciados como testemunhas. E quando começamos a compartilhar o que Deus fez, veremos a graça e o poder de Deus agindo através de nós, na vida de outras pessoas. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de passar o ministério da palavra, eu queria falar algumas coisas rapidinho. A primeira, às vezes a gente fala isso em tom de brincadeira, quebra-gelo, mas hoje eu vou falar honestamente, vocês estão parecendo mais magros. Eu acho que está havendo adesão no jejum. E para aqueles que ainda não fizeram, nós ainda temos, mais quase 3 semanas aí pela frente. Ainda dá para ter alguma participação até o dia 10 de outubro. Nossa movimentação continua. Segunda coisa, que para mim é motivo de alegria, é anunciar que estamos lançando hoje um livro novo, intitulado O Caminho da Obediência. Como viver a verdade que cremos e pregamos. Eu tive uma experiência muito interessante com esse livro e com a produção dele. A primeira é que ele completa a trilogia, de outros 2 são clássicos do nosso ministério. Começamos com o impacto da santidade, compromisso profundo, resultados extraordinários. Na sequência, nós produzimos esse aqui, graça transformadora, e agora fechamos a trilogia com o caminho da obediência. Pastor, qual a relação dos assuntos? Em 2019, depois de publicar o livro em 2019 eu corri o Brasil todo fazendo conferências sobre o impacto da santidade. Eu ensinava por 3 horas a doutrina da santificação.
obviamente com as aplicações práticas. O dia que fizemos a gravação do vídeo que está disponível na internet, né, nós fizemos 2 sessões com intervalo, foram 4 horas de ensino. E à medida que falava de um assunto tão vital nas Escrituras, eu percebia que a essência de santidade é não pecar. E a definição de pecado é a desobediência da lei divina, né? Ou seja, tudo estava relacionado com obediência. Quando começamos a ensinar a respeito da graça, para resumir o assunto, em essência, o que nós abordávamos é que a graça é uma força capacitadora para a obediência. Né? Eu comecei a me lembrar de quando escrevi um livro anos antes sobre o principal, o maior mandamento, que é amar o Senhor de todo o coração. Escrevemos esse livro de todo o coração, né? Se amar ao Senhor é o primeiro e maior mandamento, qual a maneira de expressá-lo? Jesus simplificou isso em João 14, 21, dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A linguagem de amor que Deus espera da nossa parte é obediência. Você pode percorrer todas as doutrinas principais, você pode percorrer a espinha dorsal da revelação bíblica, e o assunto da obediência está envolvido em tudo, no cerne de tudo. Em janeiro de 2024 eu estava num período de oração e jejum, que de todos que eu fiz até hoje foi, né, aquele que eu posso dizer que Deus me botou mais retirado, isolado, né, do mundo, de todo mundo. E naquele momento, a sós, eu tive uma experiência muito especial com Deus, né? O Senhor me deu o desenho desse livro, a maneira como deveria ensiná-lo, e depois de uma experiência, né, que eu não vou gastar tempo detalhando aqui, o Espírito Santo me falou, depois de 3 dias que ele me deixou trancado no quarto, sem falar com ninguém, sem tela, né, sem sair fazer absolutamente nada, o que por um imperativo é um desafio, né? O Espírito Santo falou comigo: eu quero te provar que o descanso, ele não sabota a produtividade como você sempre acreditou, né? O Senhor me disse: o descanso potencializa. Eu fiquei tentando entender o que era isso quando ele falou no final do 3º dia. Quando amanheceu, dia seguinte, o Senhor me deu o desenho desse livro. Eu escrevi quase 300 páginas em 9 dias, né? Para ser honesto, levou 10 para acabar o livro, porque eu fiz uma revisão no 10º dia. Eu fiquei pensando comigo mesmo: o livro mais rápido que eu tinha escrito, falando de um livro expressivo, de volume, de conteúdo, foi A Cultura do Jejum. 270 páginas em 40 dias. Eu escrevi um livro sobre jejum em jejum. E agora, porque eu perdi, entre aspas, 3 dias de descanso, economizei 1 mês na produção do material. Já tinha sido uma experiência incrível, pessoal, no sentido de entender o que é uma mente descansada. Somado a isso, aquela revelação, o turbo do Espírito Santo. Mas eu estou realmente empolgado com esse material que vem fechando a trilogia. As palavras do meu filho, que não esperou sair, leu primeiro e falou: pai, de todos que eu li até agora, esse foi o que eu mais gostei. E eu estou realmente contente, porque hoje a gente não apenas vai disponibilizar para que vocês acessem, né, saiam aí já na frente, antes da divulgação do livro para fora, mas em cada um dos cultos que nós temos agora, já começamos no anterior, em todos os 5 cultos, eu vou ficar assinando os livros ali, enquanto tiver gente, enquanto tiver fila. É uma boa oportunidade, né, para você levar um material transformador para você e que pode abençoar outros. Fim do ano está chegando, né? Às vezes a gente desperdiça a oportunidade de presentes que possam acrescentar e edificar. Então, hashtag fica a dica, já para você fazer a feirinha no final. Eu sempre destaco aqui que nós não temos ganho com os nossos livros. Para os que estão nos acompanhando pela internet, você vai ter uma tela, inclusive com um QR Code, né, que possa já te remeter ao site. Esse material, a partir de amanhã, também já vai estar disponível para ser adquirido online. Mas para aqueles de vocês que estão aqui, no final nós vamos disponibilizar, além desse material, de alguns outros, caso tenham interesse. Nós fizemos um combo especial, né, com a trilogia. Muitos talvez chegaram à igreja já depois do tempo, não conhecem, não têm ou querem presentear. Então, Impacto da Santidade, Graça Transformadora e o Caminho da Obediência junto também vão estar num valor muito especial. Eu não ganho nada com os livros, nós estamos vendendo todos eles abaixo do valor de capa, mas ainda assim nós temos uma margem que é a sua contribuição para os projetos do ministério. Então, se você pode pagar o valor sugerido, você está ajudando o nosso ministério. Se você não pode pagar o valor sugerido,
O ministério quer ajudar você. A gente não quer que você deixe de levar por falta de recursos. Eu só sempre lembro aqui a diferença dos verbos querer e poder, né? Porque a gente fala, eu não posso, quando às vezes não quer. Então, se você realmente não pode, é só memorizar a senha de sempre, né? Chega lá no stand e fala para eles assim, diante de Deus, eu não posso pagar esse valor que está aí. Usou o nome de Deus, que nós acreditamos em você, não precisa contar a história, né? O brasileiro tem mania de explicar por que não pode, o que é que aconteceu, não precisa, né? A única coisa só que nós queremos que você saiba, pastor, então se eu falar isso vou ganhar o livro? Não, eles vão te fazer uma pergunta de volta, quanto é que você pode? Porque às vezes não pode pagar o valor integral, mas pode metade, pode um quarto, alguma coisa nós vamos tentar tirar de você. E eu não canso de contar. Eu não canso de contar a história uma das primeiras vezes que eu anunciei um dos nossos livros falando isso. No final do culto, uma senhora me procura, falou, pastor, eu quero muito esse livro, era o da família, o propósito da família, eu preciso dele, mas é verdade o que o senhor falou ou era brincadeira? Eu falei, não é verdade. Ela falou, eu estou com vergonha de ir lá no stand, porque eu só tenho R$2. Eu falei, já que a senhora já passou vergonha comigo, em vez de passar vergonha 2 vezes, pega o livro aqui que eu anunciei. Ela pegou o livro, mas nada de me dar os R$2. Eu pensei, ela tem um plano, ela já vai pegar. Eu estou conversando, ela não abre a bolsa, não dá nenhum sinal. E eu falei, mãe, e os R$2? Aí ela me olha com a cara de surpresa, diz, pastor, R$2 não paga nem seu custo gráfico. Eu falei, não mesmo, mas diminui meu prejuízo, mostra a boa vontade da sua parte, me dê os 2. Eu me orgulho de ter tirado 25 centavos de um adolescente. A menina falou, pastor, mas para o senhor não muda nada. Eu falei, para você muda. Em vez de dizer que você pediu o livro, você vai falar que você deu tudo que tinha nele. Aliás, se você pensar nisso, você vai até ler depois de dar tudo que tinha nele. Então, alguma coisa nós vamos tirar de você. Qualquer material, né? Se isso te ajudar, não é necessariamente o modo de compra que eu mais recomendo, mas às vezes alguns para se organizar, qualquer valor de material, nós vamos parcelar em até 10 vezes sem juros, porque, como eu disse, a ideia é facilitar o seu acesso a um recurso transformador, eu diria, enquanto a gente sabe que se você também se organizar, quiser levar mais livros, isso também está abençoando os projetos do ministério. Então fica meu encorajamento para você. Evidentemente, eu vou pregar um pouco sobre o assunto, a mensagem não tem o tema do livro, não é um capítulo específico do livro, mas está muito relacionado a algo importante, né, que nos faça reconhecer a importância do assunto. E se isso não te convencer a levar o livro, no mínimo você sai com bom conteúdo hoje para viver a vida cristã. Se você achar que tem liberdade com o vizinho do lado, só se você realmente acreditar nisso, fala para ele, deixa Deus te usar, Vasco, me dá um livro desse de presente. Vai que cola. Eu não quero ser desanimador, mas nem sempre funciona. Mas vai que hoje. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas. Obrigado. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. E nós vamos ler os versículos 13 e 14. Esse texto, além de ser o nosso texto base, o ponto de partida, ele também vai ditar o trilho aqui da nossa conversa, da nossa reflexão. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, qualquer que for a sua versão, você pode acompanhar comigo. O texto sagrado diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele tem um tom nessa epístola em particular, que envolve a correção de muitos desvios doutrinários que estavam acontecendo, por conta de que alguns judeus, entrando no meio dessas igrejas dos gentios, estavam tentando literalmente judaizá-los, levá-los à prática da lei. O apóstolo Paulo, um proclamador da nova aliança, da revelação da graça, de toda a mudança, não apenas de sacerdócio, mas de lei que acontece, né, com a vinda e a obra de Cristo consumada na cruz, ele se posiciona firmemente contra, né, esses desvios doutrinários. E ele começa não apenas a trazer orientações, mas
enquanto orienta, enquanto corrige, Paulo cria algumas ideias e conceitos de toda a progressão da revelação do plano de Deus, começando do Antigo, né, para o Novo Testamento, da Velha para a Nova Aliança. E aqui nesse texto nós temos pelo menos 3 expressões que eu definiria elas como chaves para que a gente entenda essa mensagem. A primeira delas é a palavra maldição. A segunda, a palavra bênção, né? Ele no verso 13 fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, mas além de falar da nossa, a Bíblia diz na sequência que ele se fez maldição em nosso lugar. E nós vamos, em primeiro lugar, meu primeiro tópico é construir um entendimento do que é essa maldição e do que significa ser resgatado da maldição. Segundo, não era remover a maldição para nos levar a um lugar neutro. O verso 14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então é uma substituição, uma troca da maldição pela bênção. E bênção é a segunda palavra-chave no entendimento que nós precisamos adquirir aqui. E eu quero explorar em segundo lugar o que é que significa essa expressão, a bênção de Abraão. Nós também vamos gastar um pouquinho de tempo falando disso. Mas em terceiro e último lugar, nós precisamos entender a finalidade de tudo isso. Porque ele veio remover a maldição pela bênção, né? E como nós podemos viver tudo isso. No final do verso 14, ele diz, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E essa expressão, o Espírito prometido, né, será o nosso terceiro tópico a ser avaliado na construção do entendimento dessas verdades. E, embora o texto não mencione de forma clara obediência, eu quero demonstrar para você, pela palavra de Deus, que tudo aponta nessa direção. E o tema da minha mensagem hoje é a bênção da obediência. Daqui a pouco vou explicar a distinção entre o singular e o plural, né? Não vou falar sobre as bênçãos da obediência, vou falar sobre a bênção da obediência. Então, dito isso, eu quero começar pelo primeiro aspecto. Quando o apóstolo Paulo fala de maldição, o que exatamente ele está falando? É evidente que ele menciona pelo menos 2 coisas. Uma é que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Era a maldição que nos tocava e ela está relacionada à lei. Mas é que para fazer isso, ele também diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Mas ele não apenas menciona que Cristo se fez maldição, mas ele vai dizer porque está escrito. E aqui a referência, né, que ele usa, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, é a citação de Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23, onde ele diz, se alguém houver pecado, passível da pena de morte, tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Essa expressão de que aquele que morrendo fosse pendurado no madeiro era maldito, não apenas era uma sinalização de uma maldição específica, mas era um prenúncio profético de como nosso Senhor haveria de morrer, pendurado no madeiro. Ah, pastor Luciano, mas os romanos crucificaram incontáveis milhares de pessoas, era a forma mais comum de execução nos seus dias, sim. E na época em que Moisés escreve isso, nada disso acontecia e era um anúncio profético, como todas as outras coisas relacionadas, né, ao Senhor Jesus, a maneira como ele morreria, foram previamente anunciadas pela Escritura. Ou seja, ao morrer exatamente daquela forma, Cristo está assumindo uma figura de maldição, de quem abraça a nossa maldição para nos resgatar, para que nós pudéssemos ser livres dela. Assim como o fato de quando o ironizaram e colocaram uma coroa de espinhos, dizendo esse é o rei dos judeus, aquilo também não é coincidência. Quando Deus, depois de amaldiçoar Adão e Eva por conta do primeiro pecado cometido, ele amaldiçoou a terra, a declaração de Deus é a terra produzirá espinhos, e os espinhos simbolizam a maldição da terra. A obra redentora de Cristo não apenas resgata o homem, resgata a criação. E é por isso que no final de todas as coisas, do desfecho da obra redentora, a própria criação também será, né, totalmente tocada por essa obra, toda a maldição será erradicada e haverá restauração de todas as coisas. Tudo isso é parte de uma mensagem. Agora, por que Cristo encarna essa figura de quem toma sobre si a maldição? Para nos resgatar.
Mas quando fala de nos resgatar, ele não está apenas falando de maldição no sentido generalizado, ele fala de algo muito específico. Nos resgatar da maldição da lei. E aí vem a pergunta, qual era essa maldição? Deuteronômio capítulo 11, versos 26 a 29, resume tanto o que era a maldição como a bênção provenientes da lei. O Senhor diz, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguir os outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Quando Josué finalmente introduz o povo na terra de Canaã, ele obedece à ordem dada por Deus. Das 12 tribos de Israel, 6 são separadas para fazerem uma declaração sobre um monte e 6 sobre outro. Metade das tribos declaram as bênçãos da obediência e a outra metade declara a maldição da desobediência. Esse assunto foi largamente repetido por Deus, se bateu na mesma tecla para que não houvesse dificuldade de entendimento. Então, a maldição da lei, ela era o resultado, a consequência direta da desobediência. As consequências do pecado do homem. E quando nós falamos a respeito disso, nós também precisamos entender com clareza qual é a mensagem bíblica proposta. Porque eu vejo pregadores se baseando nessa declaração. Cristo nos resgatou da maldição da lei, e o que eles estão pregando não é a mensagem bíblica, é uma fantasia. Primeiro, eu já ouvi muitos pregadores e ensinadores dizer, não existe mais maldição no Novo Testamento, na Nova Aliança. Eu falo, por que não? Porque Cristo nos resgatou da maldição. Eu falei, Cristo nos resgatou do pecado. O pecado deixou de existir? Aí eles ficam quietos. Eu falo, claro que não. Cristo nos resgatou da morte. A morte deixou de existir? E a resposta correta é, ainda não. Porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, mas será destruído. Chegará o momento onde todas essas coisas, elas serão definitivamente erradicadas da nossa natureza, da nossa história. Mas a verdade é que isso ainda não aconteceu. Apocalipse 22, 3, falando do desfecho da obra da redenção, afirma que na ocasião, a partir de então, nunca mais haverá qualquer maldição. Assim como a Bíblia diz, não haverá mais morte. Hoje ainda temos morte. Hoje ainda temos maldição. Hoje ainda temos pecado. Porque essas coisas ainda não foram erradicadas. Então ser resgatado delas não significa que elas deixaram de existir. Significa que elas não precisam nos controlar. Paulo explica isso com um pecado que existe, mas do qual fomos resgatados, em Romanos 6,14, quando ele diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não mais estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O pecado não deixou de existir, mas não precisa nos controlar. Quem está entendendo, diga amém. O mesmo sobre a maldição. Nós não podemos dizer que não há lugar para maldição na vida de um cristão. Porque Hebreus capítulo 6 nos fala nos versos 7 e 8, por meio de uma alegoria, falando de terra boa e terra ruim, uma terra que corresponde, né, ao investimento daquele que a cultiva e uma terra que não. E evidentemente, se você ler todo o contexto, a figura, a alegoria aponta para crente bom e crente ruim, não é meramente terra boa e terra ruim. Você vai ver a fala de que a terra que corresponde, verso 7 de Hebreus 6, aquele que a cultiva recebe bênção da parte de Deus. E diz, mas a que produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição. Se maldição tivesse deixado de existir, não haveria como ela estar perto da maldição. Se maldição, né, fosse algo do qual eu e você nos tornamos intocáveis, não haveria essa declaração. Então, nós podemos dizer que diferente de antigamente, eu já vou explicar isso, hoje nós podemos dizer que a maldição não é mais inevitável. Hoje ela é evitável, mas não deixou de existir. Segundo erro que as pessoas cometem, né, ensinando baseado na declaração Cristo nos resgatou da maldição da lei, é que eles focam consequência e não causa. Eles estão pregando como se Jesus tivesse vindo lidar com o fruto da árvore, não com a raiz dela. E eles falam da maldição apenas como as consequências ruins, desagradáveis do pecado. Então, se Cristo nos resgatou da maldição, a lógica, que na verdade é um sofisma, um raciocínio falso deles, é que hoje você pode pecar sem ter consequências. E essa é a distorção da mensagem da graça na boca de muitos pregadores. E isso também não é bíblico, não se sustenta nas escrituras. Então eu pergunto às pessoas, Ananias e Safira quando pecaram,
estavam isentos das consequências? A resposta é não, né? E você pode caminhar ao longo de toda a Escritura. Aquele moral de 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, escapou do juízo, da maldição? A resposta é não. Em Apocalipse 2, de 21 a 23, Nosso Senhor, dirigindo a carta ao anjo da igreja de Tiatira, menciona uma mulher que ele denomina como Jezabel e diz, dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Mas ela não quer se arrepender, né, do seu pecado. Eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela prostituem, eu vou matar os seus filhos. Como é que não tem consequência de pecado? Ao longo de toda a Escritura isso é inquestionável. Então, essas declarações não estão anulando a frase de Paulo. Eu sempre digo que qualquer, né, aparente contradição da Escritura é só um desafio de interpretação. O que esses outros textos estão contradizendo é uma interpretação errada. Jesus não veio remover as consequências do pecado para dizer, então agora na graça, liberou geral, peca à vontade. Essa não é a mensagem da graça. Para aquela mulher pega em flagrante adultério, o registro está lá em João 8, Jesus não apenas diz, eu não te condeno. Ele na mesma sequência, para a mesma pessoa, ele diz, vá e não peques mais. A graça, ela veio para nos libertar da escravidão do pecado, para nos empoderar para a obediência. E isso precisa ser entendido. Então, quando a Bíblia fala de Cristo nos resgatando da maldição, é importante que a gente faça essa distinção. Porque alguns pegam só lá Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15, né, até o final, e enfatizam apenas as consequências do pecado. Enfermidades, escassez financeira, né, miséria, uma série de desgraças acontecendo, como se agora essas coisas não acontecem. Na verdade, o que eu e você precisamos entender é que a maldição, ela só se manifesta como consequência da desobediência. E Deus veio tratar com a incapacidade do homem de obedecer, para que nos empoderando à obediência, a consequência seja bênção e não maldição. Mas ele não veio remover as consequências e maldição ainda não deixou de existir. Se o que gerava a maldição era a desobediência, Deus mirou a causa e ele veio oferecer um remédio para isso. Evidente, quando você olha para a condição do homem depois da queda, que era um problema, eu vou explicar daqui a pouco, de natureza, ele não conseguia resolver a sua incapacidade de pecar. Mas Deus tinha uma solução. E se a desobediência era inevitável, a maldição, como a sua consequência, ela também era inevitável. E o que Deus faria era tornar evitável tanto a desobediência como a sua consequência da maldição. Isso nos remete à solução que Deus preparou. E agora eu quero, em segundo lugar, né, falar sobre a bênção de Abraão e o que isso significa. Então vamos fazer o mesmo questionamento que fizemos sobre, né, a declaração da maldição. O que o apóstolo Paulo estava falando? O mesmo nós precisamos entender sobre a bênção. Que bênção Paulo fez referência? Quando ele coloca o adjetivo bênção de Abraão, ele está sinalizando uma coisa específica, registrada em Gênesis capítulo 12, verso 3. O Senhor diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos, em outras palavras. Isso não era apenas uma promessa de abençoar Abraão e a sua linhagem, mas Deus estava revelando que por meio da linhagem de Abraão, ele ofereceria uma solução, que seria uma bênção para todos os povos e não só a linhagem natural de Abraão. O apóstolo Paulo explica isso em Gálatas capítulo 3, verso 8, dizendo, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, gentios são todos os não-judeus, pré-anunciou o evangelho a Abraão dizendo, em você serão abençoados todos os povos. Ou seja, essa bênção está relacionada à manifestação, à concretização do plano de Deus. Não apenas a chegada do evangelho, mas isso tudo por causa da vinda de Cristo, da sua obra e também da mensagem que ele proclamaria. Então Deus estava dizendo a Abraão, eu escolhi não apenas você, mas de você eu separei sua descendência, da sua descendência virá aquele que vai solucionar o problema de todos os povos, de todas as nações. Nesse momento Deus estava dizendo a Abraão, o Cristo virá da sua linhagem. Agora a pergunta é, Abraão foi escolhido aleatoriamente? E a resposta bíblica também é não. Ele foi escolhido por um motivo que Deus faz questão de destacar. Em Gênesis no capítulo 22, nós temos um cenário, para mim desde garoto, né? Isso ficaria ainda mais sério, mais grave depois que eu me tornasse pai. Mas desde antes de entender o que era ser pai, eu ficava pensando no que é que Deus pediu a Abraão.
sacrificar o filho, o único filho a quem você ama. Gente, Abraão, o Senhor fala com ele à noite, a Bíblia diz que ele levanta alta madrugada. Em outras palavras, prontidão. Não pediu para Deus uma semana, um mês de despedida para ficar com o filho. Deus falou, está falado, bora obedecer. E ele sai imediatamente para aquilo. Em Gênesis 22:18, depois de entender que Deus não quis que ele fosse até o fim, mas ele estava disposto. A Bíblia diz que ele cria que Deus poderia ressuscitar seu filho, mas ele estava disposto a ir até o final. Gênesis 22:18, o Senhor reafirma para ele o que tinha dito em Gênesis 12. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Agora, olha como a frase termina. Por quê? E porque é uma palavra de ligação, uma conjunção explicativa, algo que cria um vínculo entre o raciocínio que está sendo construído e a conclusão a que se chega. Porque você obedeceu a minha voz. Em outras palavras, eu não escolhi a sua linhagem à toa. Eu procurei um homem que manifestasse obediência. E daqui a pouco nós vamos entender isso melhor. Ah, pastor, mas foi só a obediência do sacrifício de Isaac? Não. Lá na frente, quando Deus se revela agora a Isaac, para falar da continuidade geracional do plano e do propósito de Deus, Gênesis capítulo 26, versos 4 e 5, Deus diz assim: multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Essa é a promessa que Deus fez a Abraão, fazendo agora a Isaac seu filho. Mas Deus diz assim, por quê? E de novo a conjunção explicativa. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quando você olha para como tudo foi bagunçado, tudo começa com a desobediência lá no Éden. A desobediência de Adão, a desobediência do primeiro casal. Quando você olha para todo o pano de fundo por trás do concerto, você percebe a Bíblia enfatizando não só que Cristo vem como modelo de obediência, mas até a linhagem da qual o Cristo viria. Deus escolhe alguém que decide andar em obediência. Quando você lê Gênesis 22, pode parecer que é só a obediência daquele ato de sacrificar Isaac. Quando você lê Gênesis 26, Deus está dizendo, Abraão obedeceu minha palavra, guardou meus mandamentos, plural, meus preceitos, meus estatutos, minhas leis. Não só isso. Em Gênesis 18:19, Deus sinaliza por que ele escolheu Abraão. O Senhor diz assim, porque eu escolhi. Por qual motivo? Para que ele ordene os seus filhos, sua casa depois dele, a que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Todo o pano de fundo está relacionado com obediência. Então a bênção de Abraão é a chegada de Cristo, da obra redentora, de tudo aquilo que o Evangelho proporciona, mas esse pano de fundo da obediência precisa ser destacado. E quando falamos a respeito disso, nós estamos apenas sinalizando, gente, a salvação futura na sua plenitude, mas a transformação presente que nos capacita à obediência. Durante o período da lei, que se manifestaria por meio de Moisés, depois de Abraão, Deus revelou os seus mandamentos e estatutos num volume e dimensão que a humanidade nunca teve acesso. Mas a verdade é que o ser humano, ele passa a manifestar uma profunda dificuldade de poder viver em obediência a Deus. O conflito com a questão do pecado é algo que, antes de estudar a teologia, né, o ensino bíblico, qualquer cristão na prática já sabe o que é. Paulo descreve isso em Romanos capítulo 7, eu vou ler do verso 18 ao 25. O apóstolo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus ele não para aqui. Ele continua e diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Paulo não está falando apenas do homem antes da conversão. Ele diz o pecado que habita em mim, várias vezes, né? Ele não diz apenas o pecado que habitou. Ele está falando de uma realidade, de algo que continuava no momento em que ele está escrevendo. Ele não está falando apenas da lei, durante o período da lei,
mas algo que se evidenciou durante a lei, mas que a graça veio tratar e resolver. O nosso problema era um problema de natureza. Quando o livro de Hebreus diz que a lei nunca aperfeiçoou aquele que prestava culto, significa que durante o período da lei, Deus revelou a força que o pecado tinha e Deus revelou a incapacidade do homem de viver a obediência. Porque Deus queria sinalizar o quanto o ser humano precisava não apenas de um redentor, mas dos seus recursos para poder viver o plano e o propósito de Deus. Então, o livro de Romanos, nos apresentando essa mensagem na sequência, ele vai dizer no capítulo 8, versos 3 e 4. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu diria que Romanos capítulo 8, esse texto que acabamos de ler, versos 3 e 4, eles estão entre talvez os mais importantes e necessários para entender a essência da nova aliança. O que a lei não podia fazer, a lei era limitada, ela não podia fazer algumas coisas. Por que não podia? A Bíblia diz por causa da fraqueza da carne. Outras traduções optaram pela enfermidade da carne. Essa palavra aqui traduzida, fraqueza, ela fala de debilidade, fala de enfermidade, fala de falta de forças. Agora, o que era essa fraqueza da carne? O texto diz que o que a lei não pôde fazer, Deus fez, como? Enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. O que a Bíblia diz semelhança? Porque Cristo não vem com carne pecaminosa como eu e você. Ele vem com um corpo parecido com o nosso, que tem carne pecaminosa, embora ele mesmo não tivesse. Ele, aliás, as palavras declarando a vinda do Senhor, a formação de um corpo, já dizia: o ente santo que de ti há de nascer. Cristo entra nesse mundo, concebido de forma milagrosa, sobrenatural pelo Espírito Santo, porque não podia carregar a semente nem de Adão e nenhum dos seus descendentes, porque foi lá que tudo bagunçou. Em Romanos capítulo 5, verso 12, a Bíblia diz: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Quando você fala de propósito da criação, Efésios 1,4 diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Então como é que Deus fez o primeiro homem? Gênesis é claro em dizer: conforme a sua imagem e semelhança. E se Deus é santo e sem pecado e fez um homem conforme a sua imagem e semelhança, como é que ele fez o primeiro? Santo e sem pecado. E não apenas o fez santo e sem pecado. Deus estabeleceu uma lei para toda a criação, e cada um reproduza segundo a sua espécie. Isso não valia só para vegetais e animais, incluía o ser humano. Significa o quê? Que ao criar o primeiro parecido consigo, estabelecê-lo como um protótipo, uma matriz reprodutora, o que é que Deus esperava de todos nós que viríamos a partir do primeiro, da matriz reprodutora? Que todos nós fôssemos santos e sem pecado. O problema é quando o homem peca, ele deforma o molde, o protótipo. Embora o protótipo já não seja o mesmo, ele continua debaixo da mesma lei, cada um reproduza conforme a sua espécie. A partir desse momento, o homem que permitiu que o pecado entrasse reproduziria seres semelhantes a ele, pecadores por natureza. É por isso que Salmo 51:5 diz: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 58:3 diz: os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem proferem mentiras. A verdade é que eu e você já nascemos com defeito de fábrica. A produção em série foi comprometida lá na primeira matriz. Então a necessidade da vinda de Cristo não era apenas ter alguém que perdoasse a linhagem do primeiro Adão. Deus diz: eu vou mandar um outro protótipo, uma outra matriz reprodutora. É por isso que o apóstolo Paulo enfatiza com clareza a diferença entre o primeiro e o último Adão, em 1 Coríntios 15, de 45 a 49. Eu gosto que, embora em algum momento Cristo é chamado de o segundo homem, a maior parte do tempo é chamado de o último Adão. Por quê? Se o primeiro falhou, houve a necessidade de um outro. Mas Cristo não seria só o segundo, seria o último, porque ele não falharia. Ele cumpriria a proposta para a qual foi enviado, ser uma nova matriz reprodutora. Como é que a coisa estragou? Por nascimento. Eu e você já herdamos uma natureza pecaminosa. Como é que Deus decidiu consertar? Por nascimento. Mas nos fazendo nascer de uma outra matriz reprodutora. É por isso que Jesus explica para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo não é nascer segundo a carne. E a Bíblia explica isso.
Porque se eu e você nascêssemos de novo do mesmo jeito, como Nicodemos inicialmente imaginou, a gente ia viver o loop, a repetição de sempre herdar aquele gene comprometido do primeiro Adão. Quando a Escritura nos mostra que esse novo nascimento é uma obra espiritual, 1 João 3,9 diz: a semente de Deus permanece em vocês. A palavra semente, você consulta lá no original grego, é sêmen. Ela não fala só da semente humana, fala de todo tipo de semente. É aquilo que traz um código genético. Com qual propósito? Reproduzir uma natureza. 2 de Pedro 1,4 diz: a fim de que vos torneis participantes da natureza divina. O que Cristo viabilizaria por meio da sua vinda era a possibilidade de nascer de novo, de receber um novo código genético, uma nova natureza. Pastor, e a velha sumiu? Ainda não. E aqui nós temos o desafio do crente. Um dia isso vai acontecer. Aliás, se você observar toda a narrativa bíblica da redenção, envolve isso. O pecado entrou pela carne, Deus manda Cristo em semelhança de carne pecaminosa. Por quê? O texto de Romanos 8 nós lemos, diz que Deus condenou o pecado na carne. O pecado entra pela carne, perpetua pela carne. Tinha que ser condenado na carne, na primeira vinda de Cristo. E o que acontecerá na segunda vinda de Cristo? A Bíblia diz que mortos ressuscitam, os vivos são transformados. Nós teremos o que a Bíblia chama, que nós estamos aguardando, diz lá Romanos 8, 23, a redenção do nosso corpo, que é a glorificação. Chegará o dia onde haverá erradicação dessa natureza pecaminosa, mas isso ainda não aconteceu. A minha e a sua carne continua carregando essa natureza. Por isso que Paulo fala: o pecado que habita em mim. E o seu espírito, que nasceu de novo, recebeu a nova natureza, não desencarnou, não desincorporou, deixando o corpo para um lado para viver livre para o outro. Então esse espírito, nascido de novo com a nova natureza, ele está dentro da gaiola. Paulo em Romanos 8 chama de cativeiro da corrupção. E o que é que eu e você precisamos entender? Que é um conflito de naturezas. Mas a velha natureza pode ser subjugada pela nova. Quando só tínhamos a velha, nós não tínhamos alternativa. Agora que temos a nova, apesar do conflito, nós temos recursos para parar de desobedecer. E aí eu e você precisamos entender isso na perspectiva que nos é apontada. Olha o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 5 e no verso 19. Ele resume desde a queda até a obra de Cristo, falando de desobediência e de obediência. Esse é tema central na Escritura, gente. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. A desobediência de um estragou, a obediência de outro veio consertar. A desobediência de um se tornaria o padrão que seria reproduzido. A obediência do outro seria o padrão que também passaria a ser reproduzido. É por isso que tudo no Evangelho gira em torno de eu e você nos tornarmos semelhantes a Jesus. E aqui a gente começa a entender que a bênção de Abraão não é apenas Deus abençoando nossa vida no sentido circunstancial. É a concretização do Evangelho que traz consigo uma bênção que merece destaque. É a bênção da obediência. A capacidade de agora, empoderados pelo Senhor, vivemos a obediência. Vamos voltar em Romanos 8, 3 e 4. Aquilo que a lei não podia fazer, Deus fez enviando seu Filho. Vamos trocar o Deus fez enviando seu Filho pela explicação do que é isso. João 17 diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. O que a lei de Moisés não pôde fazer, Deus faria por meio de seu Filho, a expressão da graça. A graça vem fazer o que a lei nunca pôde fazer. E é por isso que eu digo às pessoas: nós não podemos limitar a ação da graça a perdão de pecados, porque perdão de pecados já tinha na lei, e a lei fazia isso. O que a graça oferece é o que a lei nunca pôde oferecer. A lei não podia aperfeiçoar, não havia transformação. Mas na graça, segundo aos Coríntios 3:18 diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. A graça proporcionou ao homem viver transformação, ou seja, poder quebrar a força dessa velha natureza. Aí eu vejo os pregadores da graça que querem dizer que não tem mais maldição, ou seja, não tem consequência da lei. Eles também querem pregar que não tem mais lei. Ao fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. A Bíblia não está dizendo o fim de toda e qualquer forma de lei, está falando de uma lei específica. E você entende isso porque a Bíblia que nos contradiz diz em Hebreus 7:12 que onde há mudança de sacerdócio,
E lá a Bíblia está falando que o sacerdócio levítico de Moisés foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, onde a mudança de sacerdócio é a mudança de lei. Ou seja, Cristo, o novo sacerdote, trouxe uma nova lei. É por isso que Paulo, o mesmo Paulo que escreveu que o fim da lei é Cristo, ele diz em 1 aos Coríntios 9, capítulo 9, verso 21, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Ou seja, para que a exigência da lei se cumprisse, o que era a exigência da lei? Obediência. Aquilo que era impossível antes, viver plena obediência, agora por meio da graça, seria possível. A Bíblia não está dizendo que seria desnecessário e que agora a gente não precisa mais obedecer e que se desobedecer está tudo bem. Aqui a Bíblia está dizendo que a obediência se tornaria viável. Cristo é o modelo de obediência. E nós devemos reproduzir aquilo que Ele é. Eu honestamente não consigo entender como alguém pode proclamar um evangelho onde a obediência é opcional ou desnecessária. Ela é o cerne de tudo aquilo que Deus vem trabalhando. Então a bênção de Abraão era não apenas sermos alcançados com uma salvação futura, mas ao longo desse processo sermos capacitados para reproduzir aquilo que de maneira simbólica Abraão já demonstrou e Deus destaca como obediência, mas que o seu descendente viria manifestar de forma plena. A obediência se tornaria viável para mim e para você. Eu vejo alguns desses pregadores da graça e a maneira que eles falam parece que Cristo veio nos resgatar da lei, que a lei era o problema. Gente, o problema nunca foi a lei, o problema era o ser humano. Cristo veio nos resgatar do pecado. O problema era a nossa natureza pecaminosa. Aliás, o apóstolo Paulo em Romanos 7,16, 1 Timóteo 1,8 chama a lei de boa. O problema era a natureza. Efésios 2 diz que nós éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência. Era um problema de natureza. Aliás, Deus já tinha anunciado na antiga aliança em Jeremias 13:23. O Senhor pergunta, pode por acaso o leopardo remover as suas manchas? A resposta implícita é não. Deus diz assim como ele não pode. Nem o etíope mudar a cor da sua pele. E aí não importa se Deus está falando de um animal, de um ser humano, Ele está falando que não se muda a natureza. Deus diz para a nação de Israel, da mesma forma, vocês também não podem deixar de fazer o mal. Deus estava dizendo, fazer o mal, pecar, é um problema de natureza. Então o homem jamais poderia resolver isso, a não ser o momento específico onde Deus manifestaria por meio de Cristo uma solução, o novo nascimento, que nos daria uma nova natureza. E eu e você precisamos, de fato, entender o que é que Jesus veio fazer. Ele veio tornar possível a obediência. Por isso ele disse, como eu afirmei antes, para aquela mulher apanhada em flagrante adultério, eu não te condeno de pecados passados, mas vai e não peques mais, pare de pecar. A mesma graça que remove a condenação de pecados já cometidos, nos empodera para parar de pecar, ou seja, andar em obediência. Eu não sei você, mas eu fico empolgado demais com essa boa nova do Evangelho. Antes nós tínhamos um rótulo, filhos da desobediência. Pedro agora escreve em 1 de Pedro 1,14 e diz como filhos da obediência. E diz, abandonem os sentimentos, as paixões diante, sejam santos em todo o vosso proceder, porque está escrito, sede santos, porque eu, o próprio Deus falando, sou santo. A capacidade de viver santidade é possível agora para os filhos da obediência. Mas pastor, como se desfruta e vive isso? Se fosse algo automático, eu e você não teríamos as dificuldades que temos do dia a dia e não haveria um chamado à ação, aconteceria tudo espontaneamente. Então isso nos remete ao meu terceiro e último tópico onde encerro, o Espírito prometido. Eu tenho questionado muito, desde que comecei a falar de santidade e de graça, tentando ajudar as pessoas a entenderem o que é que mudou da antiga para a nova aliança. Tem gente que fala de um jeito que parece que quem mudou foi Deus. Que na antiga aliança Deus era ranzinza, malvado, matava todo mundo, tinha dó nem piedade de ninguém, mas que de alguma forma de lá para cá ele se converteu. E apareceu o modo paz e amor, não, vim de boa, agora está tudo tranquilo, vocês podem esculhambar que eu não estou mais bravo. Gente, um dos atributos primários de Deus é a imutabilidade. Malaquias 3,6, Deus diz, eu, Senhor, não mudo. Tiago 1,17, nele não há sombra nem mudança de variação. O salmista afirma, ele permanece para sempre o mesmo. Deus não mudou, é bobagem tentar sugerir isso, né? Se Deus não mudou, o que é que mudou? Alguns estão pregando, antes a lei não tem mais, já falamos que isso é bobagem. O que mudou foi a lei, ela não é exatamente a mesma, mas continua tendo lei. As consequências de obedecer antes eram bênçãos e as consequências de desobedecer maldição. Hoje que continua tendo lei, as mesmas consequências. O que mudou foi que antes o homem não tinha capacidade
de plena obediência. E agora, nós somos empoderados para obedecer a nova lei, a lei de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Então, por que existe essa expressão do Espírito prometido? Nós vamos entender que isso é uma promessa, não só feita pelos lábios de Jesus, mas ela vem desde a antiga aliança. Mas várias vezes ao longo das Escrituras, essa expressão ela é abordada. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 13, Paulo diz assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Jesus fala para os discípulos sobre o Espírito Santo: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Não é apenas uma promessa que ele fez, é uma promessa que Deus já tinha feito. Desde quando? Desde a antiga aliança. Então, a gente precisa olhar para a promessa da antiga aliança e entender seu cumprimento. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. O Senhor diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Isso aqui é uma promessa sobre o novo nascimento. Quando Jesus é questionado sobre por que Moisés permitiu o divórcio na lei, ele diz: pela dureza do coração de pedra. Uma natureza que não era mudada, não era transformada. Mas Deus está dizendo: ei, vai chegar um tempo onde eu vou resolver isso. Eu vou tirar o coração de pedra e dar um de carne. Eu vou dar um coração novo, um espírito novo, novo nascimento, nova natureza. Mas não para aí. Não bastasse isso, o Senhor diz: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Porei dentro de vós o meu Espírito. Quantos são gratos pelo Espírito prometido? Agora, o Espírito Santo não veio, querido, apenas para te dar poder para testemunhar. O Espírito Santo não veio apenas para trazer os dons para que você flua para a edificação dos outros. Não veio apenas para trazer direção na sua vida e as marcas do sobrenatural. A razão primária pela qual Deus disse: eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito, Ele diz: para que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observeis. Deus nos deu um recurso sobrenatural, não apenas por meio de uma nova natureza, mas nos enchendo da sua presença, da presença do Espírito que nos empodera para andar em obediência. Aliás, outras promessas do Antigo Testamento, Jeremias 31, de 31 a 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova aliança é importante aqui. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Deus diz: já fiz uma aliança antes, deu ruim, porque eles a quebraram, anularam. Mas Deus diz: eu vou fazer uma nova. E ele diz: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A pergunta é: a promessa se cumpriu? Segundo o livro de Hebreus, sim. Ele diz, Hebreus capítulo 10, de 15 a 17, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Texto que acabamos de ler de Jeremias 31. Porém no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as escreverei. Acrescento: também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Houve uma promessa, houve um cumprimento. E o propósito do cumprimento da promessa era nos oferecer um recurso: porei dentro de vós o meu Espírito e fareis que andeis nos meus estatutos. É o Espírito que nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. É o Espírito que nos permite caminhar num lugar onde a nova natureza, empoderada, alimentada pela sua presença, pelos seus recursos, prevaleça sobre a velha. E eu e você precisamos entender essa importância. Aliás, Paulo, antes de tocar no assunto, em Gálatas 3:14, do Espírito prometido, em Gálatas 3:2, ele pergunta: foi pela fé ou pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito? Sabe, essa perspectiva de receber o Espírito é um ponto central no desenvolvimento de tudo aquilo que eu e você temos que viver. E para encerrar essa ideia de como o Espírito nos capacita, nos empodera para isso, eu quero que você vá rapidamente comigo para Romanos capítulo 8. A gente leu o capítulo 7 antes e fomos até o finalzinho do 7, quando Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne escravo da lei do pecado. Ele mostra que mesmo que no Espírito possa ter prazer na lei de Deus, nascido de novo, a carne ainda tem inclinações. Mas Paulo não está apresentando isso como algo
que eu e você não podemos vencer antes da glorificação do corpo. Ele começa o capítulo 8, dizendo verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É a continuação do mesmo assunto. 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida. Em você, meu querido, habita o Espírito da vida, com um poder maior do que a força de morte do pecado que sua carne ainda carrega. É nessa sequência que Paulo explica os versos 3 e 4 que lemos. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei, obediência, se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a chave está aqui. Como que a obediência se torna possível? Para quem decide não se entregar à velha natureza, mas decide se entregar à nova. E isso, meu amigo, não é automático nem espontâneo, é uma escolha. Uma escolha que ele explica a partir do verso 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Inclinação. Outras traduções, a partir do verso 6, vão usar a expressão pendor, que é um sinônimo de inclinação. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, não há nem como ser de Jesus sem ter o recurso do Espírito prometido, mas quando ele vem para fazer a diferença. Mas como eu disse, no automático. Ela depende da escolha que eu e você fazemos da inclinação. Mas olha o verso 10 e 11. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Verso 11. Se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui Paulo está falando de duas coisas. Uma delas, o advento final de transformação do corpo pelo poder do Espírito Santo. Aquele mesmo que ressuscitou Jesus, glorificou seu corpo, fará o mesmo conosco. Mas isso não é só uma promessa do futuro. Há um poder de vida do Espírito agora para parar a lei do pecado e da morte. Mas para isso eu e você temos que nos inclinar. É por isso que a Bíblia diz, encham-se do Espírito. É por isso que a Bíblia nos chama o tempo todo a vencer esse conflito com um único recurso. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O que é vivo? Não frequente esse lugar de vez em quando. Não é só um culto ou outro, onde você diz fui cheio, uma vigília. Viva nesse lugar. Aliás, a frase de Paulo em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. No original grego, eles têm uma conjugação que nós não temos no português. É ato contínuo. Se fosse traduzir de forma literal, ao pé da letra, alguns comentaristas dizem, significaria, encham-se, continuem a se encher e nunca parem de se encher do Espírito Santo. É um lugar onde nós devemos nos inclinar de forma permanente. E aí, meu amigo, você tem que entender a importância das disciplinas espirituais. Quando a gente diz tem que ler a Bíblia, não é só por causa de conhecimento. A palavra de Deus gera vida em você. Ela tem o poder de restaurar sua alma, de alimentar seu espírito, de despertar sua fé. Ou seja, quando eu e você, por meio da palavra, acessamos a informação de que é possível andar em obediência, não deveria ser mera informação. Se a fé vem por ouvir a palavra, isso precisa despertar em mim e você algo que nos permitirá acessar o sobrenatural, a capacidade de andar em obediência e vencer o pecado. Quando eu e você gastamos tempo em oração, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos quebrando a força da carne. Aliás, Jesus disse, vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Quem inclina para aquilo que é espiritual está quebrando a força da carne. Tempo e oração, meu amigo, não é só para pedir coisa, é para quebrar a estrutura da nossa carne. Quando eu e você gastamos tempo na adoração, a Bíblia diz, Deus habita no meio dos louvores. A consciência da presença alimenta a nova natureza, nos enche do Espírito, enfraquece a carne. E de todas essas, a que nós mais precisamos resgatar nesse momento é o jejum, e nós vamos continuar batendo nessa tecla. O jejum não é só para resolver problemas, gente. O seu propósito primário é quebrar força e estrutura dessa velha natureza, para que a gente entre no lugar de sensibilidade e consciência da nova natureza. Quando a gente começa a entrar nesse lugar, e no mesmo Gálatas 5,
que Paulo diz no 16, vivam no Espírito, jamais satisfarão os desejos da carne. Ele ainda vai afirmar nos versos 24 e 25, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ainda era adolescente, quando ouvi, lembro até hoje a frase de Valnice Milhomes dizendo: a carne não converte, tem que morrer. E a melhor forma de você arrebentar com ela é quando você se inclina para o lugar certo e deixa de alimentá-lo. Nós temos todas as chaves e recursos necessários, né? E eu aqui concluo dizendo a você o seguinte: o que a nova aliança veio nos proporcionar. Hebreus 8:6 diz que agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Um ministério mais excelente, uma aliança superior e promessas igualmente superiores. Nós vimos que a lei já oferecia perdão. A nova aliança não vem fazer a mesma coisa, vem oferecer algo mais. O que nós temos nessa superioridade? O Antigo Testamento enfatizava, como por exemplo Deuteronômio 28, de 1 a 14, as bênçãos, plural, da obediência. Ou seja, obedeceu, essas bênçãos circunstanciais vêm como consequência. A nova aliança enfatiza a bênção singular da obediência. Não apenas as consequências decorrentes dela, mas a bênção de poder obedecer. E sim, inevitavelmente, colher mais bênçãos circunstanciais como fruto da obediência. Mas muito mais do que apenas as circunstanciais. Como eu disse, Deus não veio tratar com o fruto, Ele veio tratar com a raiz. Quando a gente olha os recursos oferecidos, tudo aponta uma direção. O propósito do Evangelho é claro. Por que é que Deus nos deu a graça, a revelação da palavra? Por que que eu e você fomos incluídos no que se chama eleição? Por que a obra do Espírito Santo em nós que estamos destacando? E aqui eu realmente encerro mencionando um versículo para cada um deles, a graça. Romanos 1:5, por meio dele, está falando de Cristo, viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Graça para quê? Para obediência. Revelação da palavra, Romanos 15, 25 e 26. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Pastor, e a ação do Espírito, a eleição? 1 de Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Tudo aponta numa única direção. Quando decidi usar a expressão o caminho da obediência, é a ideia de apresentar um trilho de Gênesis a Apocalipse em todo o plano de Deus. E meu querido, nós precisamos entender isso. Eu espero que uma palavra como essa te encoraje. Não apenas a sair daqui e repensar, mas é o tipo de assunto que a gente diz, eu tenho que compreender, eu tenho que de fato acessar num nível mais profundo, não apenas para mudar a maneira de pensar, mas para estimular a fé, que nos dará acesso a todos esses recursos. É possível não apenas ter as bênçãos da obediência, mas nós fomos contemplados com a bênção da obediência. Feche seus olhos por um instante. Pai, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nesse auditório, com aqueles que nos acompanham pela transmissão da internet, ou mesmo posteriormente por meio dessa palavra gravada, orando que nesse momento o Senhor possa de fato tocar as nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, pela capacidade de sair desse lugar não apenas com informação a ser avaliada, mas debaixo de despertamento espiritual, debaixo da ação poderosa e personalizada do Teu Espírito, que não apenas gera entendimento espiritual, mas aquela aplicação única da Tua palavra. Nós oramos pela capacidade de não só entender, mas de corresponder com o Senhor. Nós oramos que o que o Senhor começou continue e cresça, e que tudo isso nos leve ao lugar do cumprimento pelo qual a sua palavra tem sido liberada, gerar em nós correspondência, gerar em nós resposta, gerar em nós crescimento e avanço. Te somos gratos, porque sabemos que o Senhor nos permite ouvir algo como o que ouvimos, não para gerar culpa ou condenação naqueles que talvez estejam tropeçando no quesito obediência. Mais do que, ó Deus, imaginar que o Senhor estaria nos julgando pelo passado ou presente, nós entendemos que o Senhor nos permite ter uma nova proposta de futuro. Nos permite gerar alinhamento. E eu oro não só por uma firme decisão
de usar os teus recursos para viver a obediência na vida dos meus irmãos e irmãs. Como eu oro que esse seja um tempo de conserto, talvez para alguns de arrependimento, talvez para outros de aproximar-se ou reaproximar-se no ato de reconciliação para com o Senhor. Mas que de uma forma geral para todos nós, seja a decisão de não mais viver como filhos da desobediência, mas sim como filhos da obediência, usando os teus recursos, inclusive, principalmente, o Espírito prometido que nos tem sido dado. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.